Hoje começaremos mais um estudo sobre as profecias bíblicas. Agora, há diferentes maneiras pelas quais podemos abordar um estudo profético, especialmente a respeito do fim. Eu gostaria de compartilhar algumas dessas abordagens com vocês. Primeiramente, temos a abordagem temática. Como estudamos as profecias bíblicas com esta abordagem? Bem, se lermos o livro Eventos Finais, escrito por Ellen White, percebemos que cada capítulo trata de eventos sucessivos em relação às profecias do tempo do fim bíblicas. Portanto, o que fizeram no livro foi selecionar entre os escritos de Ellen White temas proféticos específicos e colocá-los em ordem cronológica. Nós podemos fazer a mesma coisa com a Bíblia. Podemos pegar textos de lugares diferentes ao longo de toda a Bíblia e sequenciá-los em ordem cronológica, conforme esses eventos ocorrerão no fim dos tempos. Uma outra maneira de se estudar as profecias da Bíblia é comparar o livro de Gênesis com o livro de Apocalipse. Eu fiz uma série chamada Desvendando Gênesis. Nela, eu mostrei que as histórias de Gênesis não são apenas histórias, são também profecias. Por exemplo, Jesus disse, conforme era nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ele também disse, assim como era nos dias de Ló, também será antes da vinda do Filho do Homem. Gênesis capítulo 3, verso 15, se desenvolve por toda a Bíblia e atinge o seu ápice em Apocalipse capítulo 12. Também temos a história de Caim e Abel. Essa história mostra, em uma miniatura, as questões que envolvem o grande conflito. E quais são elas? É a obediência e a adoração da maneira como Deus ordenou. Outra maneira de se estudar as profecias é através do livro de Daniel e Apocalipse. Mas o problema é que nenhum destes livros está em ordem cronológica. O que quer dizer que precisamos estudar essas profecias procurando entender aonde os eventos se encaixam ao longo da história. Por exemplo, Daniel capítulo 2 é repetido no capítulo 7, que é repetido em Daniel 8 e 9, até que tenhamos o desfecho nos capítulos 10 ao 12. Portanto, não é uma questão de começar em Daniel capítulo 1, verso 1 e ir até Daniel 12, verso 13, achando que os eventos estão cronologicamente ordenados. O livro de Apocalipse é ainda mais complicado, pois neste livro temos flashbacks, uma hora voltamos na história, outra hora avançamos. Portanto, um dos elementos chaves ao lermos o livro do Apocalipse é decifrar a sua estrutura literária. Nós não temos todos os eventos organizados em ordem cronológica, começando pelo capítulo 1 e terminando finalmente no capítulo 22, mas há ainda uma outra abordagem, que é através das parábolas de Jesus. Há alguns anos atrás, eu fiz um estudo teológico aqui em nosso estúdio, no qual estudamos a dimensão escatológica das parábolas de Jesus. Enquanto eu preparava o guia de estudos para esta classe, eu fiquei impressionado com a quantidade de parábolas de Jesus que tem a ver com o fim dos tempos. Por exemplo, temos a parábola das 10 virgens. Nela, temos o fechamento da porta da graça. E a parábola dos talentos, na qual Deus acerta as contas conosco quanto aos dons que Ele nos deu. Temos ainda a parábola das ovelhas e dos bodes, que é uma descrição do julgamento final. Temos a do homem que se infiltra no salão do casamento sem as vestes apropriadas. Isto, obviamente, se refere ao juízo investigativo. Portanto, estas são diferentes abordagens ao estudo das profecias. Temos a temática, na qual estudamos como o livro de Gênesis se relaciona com o Apocalipse. Podemos estudá-las ao ver como Daniel se relaciona ao Apocalipse, é claro, prestando atenção na estrutura de cada livro. E, finalmente, podemos estudar os eventos finais a partir das parábolas de Jesus. Mas ainda há outra abordagem, pela qual estudaremos nesta série. E esta abordagem é estudar as profecias dos eventos finais a partir da perspectiva de Mateus capítulo 24. Mateus 24 é muito importante no estudo das profecias. E isso se dá porque os eventos deste capítulo estão em ordem cronológica. Ou seja,
todos os grandes eventos proféticos são apresentados um após o outro em uma ordem cronológica exata. Portanto, na classe de hoje estudaremos 7 grandes verdades a respeito do capítulo 24 de Mateus. Ponto número 1. O estudo de Mateus capítulo 24 é extremamente importante. Eu quero ler uma afirmação encontrada no livro Obreiros Evangélicos, página 148 na versão americana. Esta citação trata da importância do estudo de Mateus 24 e diz assim: o capítulo 24 de Mateus é apresentado a mim, vez após vez, como algo que deve chamar a atenção de todos. Nós estamos vivendo hoje no tempo em que as previsões desse capítulo estão se cumprindo. Que os nossos ministros e professores ensinem essas profecias àqueles a quem instruem. Que deixem de lado os seus discursos de menor consequência e apresentem as verdades que decidirão o destino das almas. Quais são os principais pontos encontrados nesta citação? O primeiro é que foi apresentado a ela, vez após vez, que Mateus 24 deveria ser estudado. Ela também disse que os eventos de Mateus capítulo 24 estão se cumprindo agora mesmo. Ela então aconselha os ministros e professores a explicarem estas profecias àqueles a quem ensinam. Ela também instruiu aos professores e ministros a colocarem de lado assuntos de menor consequência, uma vez que deveriam se dedicar a assuntos que tenham a ver com o destino das almas. E é claro, ela se refere a Mateus 24. Este capítulo tem alguma coisa que ver com o destino final das almas. Este é o primeiro ponto. O estudo e ensino de Mateus 24 é de vital importância, uma questão de vida ou morte. O segundo ponto que quero tratar aqui, a segunda verdade a respeito de Mateus 24, é que este capítulo, a princípio, não foi escrito para pessoas seculares, a fim de mostrá-las que os sinais dos tempos indicam que a vinda de Jesus está próxima. O seu propósito não é mostrar para os descrentes que os eventos no mundo político, social e econômico estão indicando que o fim está próximo e que Jesus está prestes a voltar. Mas veja, não me entenda mal. Não há nada de errado em pregar sermões evangelísticos utilizando Mateus 24, mas o propósito central deste capítulo é impedir que o povo de Deus seja enganado no fim dos tempos. Ou seja, em primeiro lugar, é uma mensagem ao povo de Deus, aqueles que professam seguir o Senhor, do que para o mundo de forma geral. Mas como sabemos disso? Bem, vamos dar uma olhada em vários textos de Mateus 24 que mostram que esta mensagem é direcionada ao povo de Deus especificamente. Antes de começarmos, eu vou repetir mais uma vez. Jesus havia alertado os seus seguidores que Satanás procuraria enganá-los, desencorajá-los, persegui-los e matá-los, para que perdessem sua fé. Portanto, o propósito desse capítulo é encorajar o povo de Deus para que permanecessem firmes em meio à provação e sofrimento. Agora, note os versos que deixam claro que esta mensagem é primeiramente direcionada ao povo de Deus. Mateus 24, verso 4. Este discurso é dado por Jesus para os seus próprios discípulos. Eles estavam juntos no Monte das Oliveiras. O verso 4 nos diz: Jesus respondeu dizendo: preste atenção, para que ninguém engane vocês. Ele disse isso para os discípulos: tenham cuidado para que ninguém vos engane. E no próximo verso, Mateus 24, verso 5 diz: muitos virão em meu nome. Ora, estes certamente são cristãos, uma vez que vêm em nome de Jesus. Portanto, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Jesus disse que muitos viriam no nome dele. Muitos seriam enganados e Jesus está alertando seus discípulos para que também não fossem enganados. Em Mateus 24, versos 15 e 16, veja, perceba que eu estou pegando apenas uma amostra do capítulo 24 para mostrar que esta mensagem é especialmente para aqueles que seguiam Jesus não fossem enganados, que permanecessem firmes na verdade. Mateus 24, versos 15 e 16 fala da abominação desoladora. Diz assim: portanto, quando virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, sentada no lugar santo, e quem lê entenda, então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, que aquele que estiver em cima no telhado não desça para pegar nada de sua casa. Este é o verso 17. Portanto, assim que aqueles que estivessem na cidade vissem um sinal, deveriam fugir dela. Bem, os descrentes não conheciam o sinal. Já os crentes sabiam qual era o sinal. Portanto, o sinal é para aqueles que acreditavam em Jesus, de forma que não ficariam na cidade, mas fugiriam antes que a cidade fosse destruída. Temos também os versos 23 a 25. Aqui, mais uma vez, Jesus se direciona aos seus discípulos. Vejamos Mateus capítulo 24, verso 23. Portanto, se alguém disser a vocês, ou seja, os discípulos, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Mais uma vez, veja o que ele disse. Se alguém disser a vocês que o Cristo está ali, o que na verdade é um plano de Satanás para enganar o povo de Deus, Jesus diz finalmente: vejam que eu estou lhes avisando antes que aconteça. Mas a pergunta é, quem são os eleitos? Bem, os eleitos são aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Veja Romanos capítulo 8, versos 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. Paulo escreveu assim: quem poderá acusar os eleitos de Deus, uma vez que é Ele quem os justifica? Quem é aquele que pode condenar? É Cristo que morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Portanto, veja só, os eleitos são os que foram justificados, aqueles por quem Jesus Cristo intercede. Eu poderia mostrar em muitos lugares de Mateus capítulo 24, assim como no 25, que o foco deste capítulo é o povo de Deus. Deus, através deste sermão, está querendo dizer ao seu povo para não ser enganado. Resista à perseguição. Fique firme. Agora, o nosso terceiro ponto é que devemos estudar todos os evangelhos se quisermos ter uma visão ampla dos eventos finais. Perceba que este sermão de Jesus em Mateus capítulo 24 também é encontrado em Marcos capítulo 13, assim como em Lucas capítulo 21. Isto quer dizer que se quisermos ter uma visão ampla, não podemos ficar apenas em Mateus 24, mas também em Marcos 13 e Lucas 21. Bom, alguém pode perguntar por que temos que checar todos os evangelhos se é o mesmo sermão? Bem, a razão é porque Lucas apresenta detalhes que Mateus não apresenta. E Marcos também apresenta detalhes que Mateus não apresenta. Ou seja, ao olharmos todos os evangelhos, temos uma visão ampla e abrangente daquilo que Jesus quis ensinar em relação aos eventos finais. Me permita dar alguns exemplos sobre a importância de estudarmos todos os evangelhos. Mateus, capítulo 24, verso 7, diz assim: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Este verso, portanto, nos diz que haverá terremotos. Bem, Lucas, capítulo 21, verso 11, traz detalhes adicionais. Lucas, registrando o sermão proferido por Jesus, escreveu o seguinte: e haverá.
grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestilências, e coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Perceba que Mateus disse terremotos, mas Lucas disse grandes terremotos. Pode parecer apenas um detalhe, mas ele é importante. Não será apenas terremotos, mas grandes terremotos. Agora, veja Marcos, capítulo 13, verso 8. Há um novo detalhe ali. Marcos 13, verso 8 diz: Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes, e, segundo a tradução King James, haverá tribulação. Isto não se encontra em Mateus ou Lucas. Mas afinal, o que significa tribulação? De acordo com o dicionário, significa distúrbios, ou seja, comoções sociais exatamente como as que vemos hoje. O termo é utilizado, por exemplo, em João capítulo 5, versos 4 e 7, em que havia agitação na água do tanque de Betesda. Ou seja, haveria distúrbios na sociedade, haveria protestos, distúrbios como os que temos visto em nosso mundo nos últimos anos. Portanto, Marcos 13, verso 8 adiciona um detalhe que é muito importante no estudo de Mateus 24. Agora, vejamos Mateus, capítulo 24, versos 9 e 10. Versos 9 e 10. O verso diz assim: Então eles os entregarão, ou seja, os seguidores de Jesus, para serem perseguidos e mortos. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Portanto, seriam perseguidos por terem o nome de Jesus. O verso 10 segue: E muitos serão ofendidos, e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Portanto, estes dois versos de Mateus capítulo 24 falam sobre tribulação, alguns tentarão matar os fiéis, estes serão odiados por todo mundo por causa do nome de Jesus. E também é dito que muitos se ofenderão naquele tempo, traindo e odiando uns aos outros. Mas Mateus 24, versos 9 e 10, não diz quem é que vai odiar quem. É por isso que nos ajudará darmos uma olhada em um verso paralelo em Marcos 13, versos 11 a 13. Lucas nos dá muito mais detalhes, assim como Marcos. Vamos dar uma olhada em Marcos, capítulo 13, versos 11 a 13. Mas quando os prenderem e os traírem, não fiquem preocupados com aquilo que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Percebam, portanto, que quando o povo de Deus for traído e preso, serão levados diante de líderes políticos, diante de reis, de governadores. E eles terão que dar testemunho do que acreditam, terão que explicar a sua crença. E Cristo nos disse: não se preocupem com o que vão dizer, pois será o Espírito Santo que os dirá o que dizer. Agora, percebam que o verso 12 revela quem odiará quem. Mateus 24 diz apenas que muitos se ofenderão, se odiarão e se trairão. Mas o livro de Marcos, porém, nos traz detalhes interessantes. Veja o que diz o verso 12 de Marcos, capítulo 13. Porque um irmão entregará o outro irmão à morte, e o pai entregará o seu filho. E os filhos se voltarão contra os seus próprios pais, e farão com que estes sejam mortos. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora sim, temos detalhes. O povo de Deus não será odiado apenas pelos de fora, mas diz aqui que irmão entregará o outro irmão à morte. Os pais aos filhos, e os filhos se voltarão contra os pais, entregando-os à morte. O Evangelho de Marcos, portanto, nos diz quem odiará quem, enquanto Mateus diz apenas que alguns serão ofendidos, traídos e odiarão uns aos outros.
Me permita dar mais um exemplo de Mateus capítulo 24, que mostra quão importante é compararmos com os outros dois evangelhos. Leia Mateus 24, verso 15. Aqui está falando a respeito da abominação da desolação. Lembre-se de que é Jesus quem está falando. Portanto, quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, preste atenção, a abominação da desolação está no lugar santo. Que aquele que lê, entenda. Marcos descreve um pouquinho diferente. É bem semelhante, mas com um pequeno detalhe. Marcos 13, verso 14, diz assim: Ora, quando virdes a abominação da desolação, que foi predito por Daniel, o profeta. Agora, veja como ele não diz no lugar santo, ele diz no lugar onde não deveria estar. Mateus disse no lugar santo, enquanto Marcos diz no lugar em que não deveria estar. Que o leitor entenda que aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Agora, Lucas apresenta este tema sob uma luz totalmente diferente. É dito em Lucas capítulo 21, verso 20, Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Portanto, a abominação da desolação se dá quando exércitos cercarem Jerusalém. Incrível! Portanto, ao compararmos todos os evangelhos, entendemos que a abominação da desolação está no lugar santo, onde não deveria estar, junto ao fato de que Jerusalém estaria cercada por exércitos. É necessário prestar atenção em alguns detalhes em Lucas 21, verso 20. O primeiro deles é que o lugar santo é um lugar fora da cidade. E como sabemos? Bem, porque é dito quando virem Jerusalém cercada por exércitos. Portanto, a abominação da desolação se dá fora dos muros da cidade. Em segundo lugar, percebemos que a abominação da desolação é o cerco a Jerusalém e não a destruição de Jerusalém. A desolação é a destruição, mas a abominação é algo que pode ser visto antes da destruição. Vamos ao ponto número 4 de nosso estudo inicial sobre Mateus capítulo 24. O quarto ponto é que Mateus capítulo 24 é de duplo cumprimento. Ou seja, essa profecia é de dupla aplicação. Uma delas é na destruição de Jerusalém, enquanto a outra se refere a eventos que acontecerão durante o fim dos tempos. Mas como sabemos disso? Bem, precisamos ir a Mateus 24, versos 1 a 3. Comecemos pelo verso 1. Então Jesus saiu e deixou o templo. Jesus, portanto, pela última vez, deixava o templo. E os seus discípulos vieram a ele a fim de mostrar as construções do templo. O templo era impressionante. Algumas daquelas pedras pesavam entre 50 a 60 toneladas. Era enorme. Os discípulos então queriam impressionar Jesus. Mostraram a ele as construções do templo, como se Jesus nunca tivesse visto aquilo antes. Mas, verso 2. Jesus, porém, lhes disse: Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ora, isso deve ter deixado os discípulos muito surpresos. Devem ter pensado, nenhuma dessas pedras gigantes vai ficar uma sobre a outra? O que ele quer dizer com isso? Eles agora farão a Jesus duas perguntas. Duas perguntas. Leiamos o verso 3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diga-nos, quando acontecerá essas coisas? Ao fazerem essa pergunta, eles estavam se referindo a quê? É claro que se referiam à destruição do templo. Agora, porém, fazem outra pergunta. Essa segunda pergunta também encontrada no verso 3. E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Portanto, eles perguntaram qual é o sinal da destruição do templo e qual será o sinal do fim do mundo?
e de sua vinda. Os discípulos pensavam que estes eventos ocorreriam ao mesmo tempo, mas Jesus sabia que eles não ocorreriam ao mesmo tempo. Portanto, o que Jesus fez foi usar a destruição de Jerusalém como um símbolo, um tipo, uma ilustração de uma destruição ainda maior que ocorreria no fim do mundo. Eu gostaria agora de ler várias citações, e há várias delas. Eu gostaria de lê-las para fazer um ponto aqui. Nós já percebemos que em Mateus 24, 1 a 3, há duas perguntas. Dois eventos, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Jesus usará a destruição de Jerusalém como um tipo, como um modelo em escala menor, dos eventos que levarão à destruição do mundo. Ellen White deixa isso muito claro em seus escritos. Eu lerei várias citações. Livro Eventos Finais, página 18. Cristo alertou os seus discípulos sobre a destruição de Jerusalém e sobre os sinais que ocorreriam anteriormente à vinda do Filho do Homem. E então ela cita este detalhe muito importante. A totalidade do capítulo 24 de Mateus é uma profecia concernente aos eventos que precedem esse evento. E que evento? Ela acabou de dizer. Os sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Ela diz que o capítulo inteiro de Mateus 24 é uma profecia dos eventos que ocorreriam antes da volta de Jesus. A destruição de Jerusalém é usada para tipificar a última grande destruição do mundo por meio do fogo. Ela diz, portanto, que a destruição de Jerusalém é um tipo, o tipo de uma destruição ainda maior no fim dos tempos. Portanto, os eventos que ocorreram antes da destruição de Jerusalém são tipos dos eventos que levarão à destruição do mundo. Página 25 do livro O Grande Conflito. A profecia proferida por ele era de duplo significado em seu sentido. Enquanto previa a destruição de Jerusalém, também prefigurava os terrores do último grande dia. Veja que a profecia era de duplo significado. A destruição de Jerusalém prefigurou os terrores do último grande dia. Livro Desejado de Todas as Nações, página 743. Da queda de Jerusalém, os pensamentos de Jesus foram a um julgamento mais amplo. Na destruição da cidade impenitente, ele viu um símbolo da destruição final que viria sobre todo o mundo. Vejam, portanto, que Ellen White diz que a destruição de Jerusalém tipificou a destruição do fim do mundo, a profecia tinha duplo significado, a destruição de Jerusalém prefigurou os terrores do último dia, o capítulo 24 se refere a um julgamento mais amplo, que Jesus viu na destruição de Jerusalém um símbolo de uma destruição ainda maior. Na página 628 de O Desejado de Todas as Nações, vemos uma outra ainda. Jesus não respondeu aos seus discípulos ao tomar separadamente a destruição de Jerusalém e o grande dia de sua vinda. Ou seja, Jesus não separou as coisas dizendo, olha, esses são sinais da destruição de Jerusalém e esses aqui do mundo. Vamos continuar. Antes, ele misturou a descrição dos dois eventos. Se Jesus tivesse descortinado esses eventos aos discípulos da maneira como ele via, eles não teriam suportado a visão. Em misericórdia a eles, Jesus misturou. Note como ela usa o termo misturar. Jesus misturou a descrição das duas crises, deixando que os discípulos estudassem o significado por eles mesmos. Ao descrever a destruição de Jerusalém, suas palavras proféticas foram além daquele evento. Foram até a conflagração final daquele dia em que o Senhor se levantará de seu lugar a fim de punir o mundo por sua iniquidade. Quando a terra expuser o seu sangue e não mais cobrir os seus mortos. E então Ellen White diz, e esse discurso todo, não parte dele. Esse discurso todo foi dado, não apenas para os discípulos, mas a todo aquele que viver nas últimas cenas da história dessa terra. Ainda vemos mais uma citação na página 22 de O Grande Conflito.
Cristo viu em Jerusalém um símbolo de um mundo endurecido na incredulidade e rebelião, se apressando a fim de encontrar os julgamentos retributivos de Deus. E ela continua dizendo o seguinte: Jesus, voltando os olhos para a última geração. Agora, prestem atenção aqui. Viu o mundo envolvido em um engano semelhante àquele que levou à destruição de Jerusalém. Ou seja, o pecado cometido no fim dos tempos é semelhante àquele cometido pelos judeus. Mas qual seria a semelhança? Ela continua. O grande pecado dos judeus foi a rejeição de Cristo. Já o grande pecado do mundo cristão será a sua rejeição da lei de Deus, que é a fundação de seu governo no céu e na terra. Ora, parecem pecados diferentes? Rejeição a Cristo e rejeição à lei de Deus? Não, não são diferentes, porque a lei é o reflexo do caráter de Cristo. Como é possível rejeitar a lei que reflete o caráter de Cristo e ao mesmo tempo dizer que você não rejeita a Cristo? A lei é uma demonstração escrita de como é o caráter de Cristo. Como eu posso dizer que amo Jesus e ao mesmo tempo dizer que sua lei foi abolida? Não faz sentido. No fim das contas, é a mesma coisa. Rejeitar a pessoa de Cristo é o mesmo que rejeitar a lei que reflete o caráter dele. Grande conflito, página 36. A profecia do Salvador, referente à visitação dos julgamentos sobre Jerusalém, terá um outro cumprimento. Se comparado a este, a destruição de Jerusalém não passa de uma sombra. Você sabe quão terrível foi a destruição de Jerusalém? Basta ler a descrição de Flávio Joséfo sobre ela. Ou apenas leia o primeiro capítulo de O Grande Conflito. Você pode se perguntar, como alguma coisa pode ser pior do que aquela descrição do primeiro capítulo de O Grande Conflito? E ainda assim, Ellen White diz que aquela destruição não passa de uma sombra da destruição que está para acontecer nos últimos dias. Continuemos. No destino da cidade escolhida, podemos contemplar a perdição de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou a sua lei. Mais algumas citações. Esta foi retirada do livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 120 e 121. A ruína de Jerusalém foi um símbolo da ruína final que assolará o mundo. As profecias que receberam um cumprimento parcial na destruição de Jerusalém têm uma aplicação mais direta nos últimos dias. Estamos, neste momento, no limiar dos grandes e solenes eventos. A crise está diante de nós, uma crise que o mundo jamais testemunhou. E agora darei mais uma última citação sobre o assunto. Do livro Testemunho para Ministros, página 231. Os avisos dados por Cristo a Jerusalém não deveriam terminar com ela. O julgamento sobre Jerusalém foi um símbolo dos eventos que ocorrerão no último dia, por ocasião da segunda vinda de Cristo, no dia em que todas as nações serão reunidas diante dele. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de um ponto a outro do céu. Desta forma, concluímos que os eventos que levaram à destruição de Jerusalém são um símbolo daquilo que ocorrerá nos últimos dias. Ellen White disse que todo o capítulo de Mateus 24 tem a ver com a volta de Jesus. A destruição de Jerusalém é um tipo do que irá acontecer. A profecia tem um duplo significado. A destruição de Jerusalém prefigurou os terrores do último dia. A destruição de Jerusalém aponta para um julgamento mais amplo. A destruição de Jerusalém é um símbolo da destruição do mundo. Vimos que Jesus misturou a destruição de Jerusalém aos eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Também vimos que o discurso inteiro tem a ver com eventos do fim dos tempos, e daí em diante. Portanto, os eventos de Mateus capítulo 24 têm um duplo cumprimento. Ou seja, aponta para a destruição de Jerusalém, ou melhor, dos eventos que levaram à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, mas também, em uma escala ainda maior, aos eventos que levarão à destruição do mundo.
E antes de abordarmos o ponto número 5, vamos rever os pontos que abordamos até agora. Em primeiro lugar, a profecia de Mateus 24 é de importância vital, nós precisamos estudá-la. Em segundo lugar, é uma mensagem direcionada ao povo de Deus. Nós podemos pregar para o mundo inteiro, mas primariamente foi direcionado ao povo de Deus, para revelar os sinais da volta de Jesus. O propósito do capítulo é fazer com que o povo de Deus não seja enganado e não desista. Ponto número 3. Precisamos estudar todos os 3 evangelhos juntos. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Ponto número 4. Mateus capítulo 24 tem um duplo significado. Finalmente, vamos ao ponto número 5. E este é muito importante. Os eventos de Mateus 24 estão em ordem cronológica precisa. Desta forma, se você quiser saber a ordem dos eventos relacionados ao fim do mundo, basta ler Mateus capítulo 24. É diferente das parábolas de Jesus, pois essas tratam de aspectos específicos. É diferente do que estudar Gênesis e Apocalipse, pois Gênesis trata de elementos diferentes do fim dos tempos. Portanto, é necessário colocar os eventos em ordem cronológica em que ocorrerão. Portanto, o que torna o estudo de Mateus 24 especial é o fato de que o capítulo está em ordem cronológica. Mas você pode perguntar, como sabemos que os eventos de Mateus 24 estão na ordem cronológica? É por causa de várias expressões temporais utilizadas no capítulo. Vamos conhecer várias delas. Na verdade, vamos conhecer todas as expressões temporais do capítulo. Mateus, capítulo 24, verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora veja o verso 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. E agora vem a expressão temporal. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E então vem uma palavrinha muito importante. Ela é utilizada 9 vezes em Mateus capítulo 24. Marcos e Lucas a utilizam apenas 4 vezes. Mas em Mateus capítulo 24, essa expressão temporal é utilizada 9 vezes. É a palavra então. É a tradução da palavra grega tote. Mas o que tote significa? Vou ler a vocês o dicionário do Novo Testamento. A definição é a seguinte. Tote significa por conseguinte. Apresenta aquilo que vem logo em seguida. Ou seja, uma coisa aconteceu, e então isso, e então isso, e então isso. Ou seja, eventos que ocorrem em ordem cronológica. Vejamos, por exemplo, o verso 9, em que essa palavra aparece. Após dizer que haveria rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, fomes, pestilências, terremotos em vários lugares, e que este era somente o início das dores, o verso 9 começa com a palavra então. Ou seja, uma correlação entre todos esses desastres sociais e o que aconteceria no verso 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E veja a primeira palavra do verso 10. Então, muitos serão ofendidos. Então, muitos se escandalizarão, e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Ou seja, muitos abandonarão a fé como resultado da perseguição. Veja a palavrinha de novo no verso 11. E então, muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Percebam que muitos, quando abandonaram a fé por causa da perseguição, estes mesmos se tornaram falsos profetas para acusarem o povo de Deus diante dos tribunais e dos líderes políticos. Vejamos outros lugares onde a palavra então aparece. Verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, haverá a pregação do evangelho, e então virá o fim. Veja também o verso 19. A palavra então não aparece, mas há uma outra expressão temporal. Me perdoem,
Vamos ao verso 15. Diz assim: Portanto, quando virem a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Perceba mais uma vez a palavra então. A fuga acontece quando o sinal é visto. Se trata de uma ordem cronológica. Agora sim, vamos ao verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Que dias são esses? São os dias da grande tribulação, quando o povo de Deus fugir. E o verso 21 usa novamente a palavra então. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Portanto, vejam que temos um sinal para a fuga do povo de Deus, e então temos não apenas a tribulação, que é mencionada no verso 9, mas também a grande tribulação. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 21 novamente. Então, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, no meio da tribulação, depois que a tribulação começa, depois que o povo de Deus fugiu, é dito lá no verso 23, o seguinte: Então, se alguém lhes disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali, não acredite, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão com grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Ellen White descreve isto como a contrafação da segunda vinda. Satanás irá contrafazer a segunda vinda de Cristo. Isso é mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, temos a abominação da desolação, que é o sinal para a fuga. O povo de Deus foge. Então vem a grande tribulação. E no meio da tribulação, Satanás irá contrafazer a segunda vinda de Cristo. Estes são versos 23 até o verso 27. E é interessante que o verso 28 diz: Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Mas falaremos sobre isso depois. Agora veja o verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, isso está acontecendo em cadeia, é uma ordem de eventos. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E veja a palavrinha de novo no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E então no verso 31 é dito: E então ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, fica claro que Mateus 24 apresenta os eventos em uma ordem cronológica. Agora podemos ir ao ponto número 6, que também é muito importante. O melhor comentário já escrito a respeito de Mateus capítulo 24 é o livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Veja, Mateus capítulo 24 começa com a destruição de Jerusalém e termina com a volta de Cristo. E ao lermos o livro O Grande Conflito, vemos que o primeiro capítulo deste livro é sobre a destruição de Jerusalém. E o evento final do livro é a segunda vinda de Cristo e o milênio. O livro O Grande Conflito, porém, preenche muitas lacunas entre os eventos que são mencionados lá em Mateus, capítulo 24. O livro O Grande Conflito também está em ordem cronológica. Ou seja, começa com a destruição de Jerusalém, prosseguindo com o curso da história da igreja, até os eventos finais, os enganos de Satanás, e termina com a segunda vinda de Cristo e a tomada do povo de Deus para o céu, e então o milênio. Portanto, se quisermos preencher as lacunas entre as sequências dos eventos proféticos encontrados em Mateus capítulo 24, precisamos ler o livro O Grande Conflito.
pois no fim das contas ele é um grande comentário sobre Mateus, capítulo 24. Por falar nisso, se você quiser uma cópia do livro O Grande Conflito, eu sugiro entrar em contato com terceiroanjo.com. Podemos direcioná-lo à melhor maneira de conseguir uma cópia deste precioso livro. Já o ponto número 7 é o seguinte: quando Mateus 24 usa o termo vocês, não está se referindo somente aos discípulos que ouviam aquela mensagem. A palavra vocês se aplica ao povo de Deus de todas as eras até o fim dos tempos. Notem como a palavra vocês é utilizada em Mateus capítulo 24 a todo momento. Verso 4. Cuidado para que ninguém os engane. Verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Verso 15. Quando vocês virem a abominação da desolação. Também temos no verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Verso 23. Se então alguém disser a vocês, aqui está o Cristo, não acreditem. Verso 25. Vejam que eu os avisei. Verso 26. Portanto, se disserem a vocês que ele está no deserto. Também temos o verso 33. Diz assim: igualmente, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Verso 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E o verso 44. Assim, vocês também precisam estar preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A quem a palavra vocês se refere aqui? Se refere apenas aos discípulos e aos eventos que levariam à destruição de Jerusalém, ou se aplica a todos os cristãos de todas as eras? É claro que se aplica a todos os cristãos. O fato de Jesus ter falado diretamente aos seus discípulos não significa que não se aplique também ao povo de Deus no fim dos tempos. Jesus utiliza o termo vocês em muitos outros lugares, e normalmente os cristãos não veem problema em aplicar estes vocês aos cristãos de todas as eras. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Aqui está a fórmula batismal. Em Mateus 28, versos 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: a quem ele está se direcionando? Aos discípulos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Será que Jesus deu a grande comissão apenas aos 12 discípulos? Bem, Jesus disse a eles. Ele disse: eu ordeno a vocês. Será que é só para eles, então? Claro que não. Se aplica a todos os cristãos de todas as eras. Veja João capítulo 14, versos 1 a 3. No capítulo anterior, Jesus havia dito aos seus discípulos que ele partiria. Pedro disse que queria ir com ele. Jesus respondeu: Pedro, você não pode ir agora, mas me seguirá depois. Mas ele disse: depois não. Quero ir contigo agora. Os discípulos estavam preocupados com a ideia de que Jesus partiria. Eles o amavam, haviam passado 3 anos e meio com ele. Para eles era inconcebível passar sequer 1 minuto sem Jesus. E Jesus sabia disso. Então encontramos em João capítulo 14, versos 1 a 3, esta famosa passagem. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou para lhes preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Será que somente os 12 discípulos irão para o céu? Claro que não. Nós aplicamos essas promessas a todos os cristãos de todas as eras. Jesus prometeu levar para o céu todo o seu povo, não apenas aqueles a quem ele se dirigiu no começo. Eu darei mais alguns exemplos. João 16, versos 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos: Eu tenho lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Minha pergunta é: estaria Jesus se referindo aqui a apenas os fiéis que existiram nos tempos de Cristo? Será que somente eles seriam expulsos das sinagogas? Ou será que esta passagem também quer dizer que, no fim dos tempos, os fiéis também seriam expulsos das igrejas? Já que hoje não nos reunimos em sinagogas, mas nos reunimos em igrejas. Portanto, é óbvio que estes versos descrevem a perseguição que acontece a todos os cristãos de todas as eras. Jesus fez uma oração ao seu Pai no jardim do Getsemane. Na verdade, no caminho ao jardim do Getsemane. E esta oração é encontrada em João, capítulo 17. É a oração intercessora para os seus discípulos. Que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Mas essa oração não era apenas para os seus discípulos. Pois João, capítulo 17, versos 20 e 21, nos revela que Jesus fez esta oração para todos aqueles que viriam acreditar por causa dos testemunhos de seus discípulos. Está em João 17, versos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem destes, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba que a oração intercessora de Cristo aplica-se não apenas aos 12 discípulos, não somente a eles, mas também a todos os crentes de todas as eras. Estes, portanto, são 7 pontos introdutórios do nosso estudo de Mateus, capítulo 24. Nós iremos dar uma olhada em muitas outras coisas. É incrível ao olharmos a sequência de eventos deste capítulo, nos revela, em detalhes, os grandes eventos que ocorrerão, um após o outro, nos últimos dias. Daremos uma olhada aos eventos que levaram à destruição de Jerusalém e então direcionaremos o estudo a como esses eventos tipificaram os grandes eventos globais do final dos tempos. Portanto, vamos revisar os 7 pontos que estudamos hoje. Número 1. O estudo de Mateus capítulo 24 é de vital importância. Isso foi mostrado a Ellen White várias vezes. Os sinais de Mateus 24 estão se cumprindo, disse ela. Ministros e professores deveriam educar as pessoas a respeito deste capítulo. Pregadores deveriam deixar de lado assuntos de menor importância para pregarem assuntos que definirão os destinos das almas. Neste caso, Mateus 24. O segundo ponto é que Mateus 24 é direcionado àqueles que professam ser o povo de Deus. Seu foco não é o mundo, os que estão fora da igreja. Apesar de que sim, podemos utilizá-lo em evangelismo, uma vez que os sinais indicam que o final está próximo. Porém, seu maior objetivo é fazer com que o povo de Deus permaneça firme, para que não sejam enganados por Satanás nos últimos dias. Então vem o terceiro ponto. Nós precisamos comparar todos os 3 evangelhos. Precisamos ler Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, pois Marcos e Lucas acrescentam detalhes não encontrados em Mateus 24.
Vimos também que Mateus capítulo 24 tem dupla aplicação. Ou seja, foi cumprido tanto na destruição de Jerusalém, ou melhor, dos eventos que levaram à destruição, mas também terá cumprimento nos eventos que levarão à destruição final deste mundo. Em nosso ponto número 5, vimos que os eventos do capítulo 24 estão em estrita ordem cronológica. Um evento segue a outro evento, seguido por um outro evento, e um próximo evento, e um próximo evento. Começa com a destruição de Jerusalém e termina com a destruição do mundo, por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando os seus eleitos serão reunidos. É por isso que é incrível estudar este capítulo, pois tudo está em ordem cronológica. É diferente de estudar as profecias através de outras perspectivas, nas quais precisamos coletar diferentes passagens e ordená-las para termos uma ordem cronológica. Ponto número 6. O melhor comentário sobre Mateus 24 é o livro O Grande Conflito, escrito por Ellen White. Vocês sabiam que este livro possui quase 700 páginas? Ele é um comentário de Mateus capítulo 24. É claro que ele menciona vários outros textos bíblicos, mas a cronologia do grande conflito é a mesma sequência dos eventos encontradas no capítulo 24 de Mateus. Portanto, se você quiser ter uma visão plena de todos estes eventos que ocorrem em ordem cronológica, você precisa adquirir uma cópia deste livro e lê-lo. Abra em sua Bíblia Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e do outro lado o livro Grande Conflito. E veja como o Grande Conflito preenche as lacunas entre os grandes eventos que são descritos em Mateus capítulo 24. Nosso último ponto é: quando Mateus 24 usa o termo vocês, não está se referindo apenas aos discípulos originais, aos 12, mas se refere a todos os cristãos. Ou seja, todos os cristãos correm o risco de desistir quando vier a perseguição. Todos os cristãos correm o risco de serem enganados por Satanás. Todos os cristãos, todos os crentes são tentados a desistirem, a jogarem a toalha. Mas o propósito do capítulo é fazer com que todos os fiéis permaneçam firmes, vigilantes, orando e trabalhando, sabendo que a vinda de Jesus está próxima. Obrigado por estarem conosco. Estou ansioso para estudar o restante com vocês.